O apóstolo Paulo também tinha um conhecimento sobre a realidade social, e ele fala sobre a nossa obediência às autoridades constituídas, porque nós sabemos que toda autoridade constituída é constituída por Deus. Aí você fala assim, nos dias atuais, esses políticos estão aí, estão fazendo coisas erradas, e tomara que morra. Não façam isso, não desejem isso. Porque se você fizer isso, você está indo contra a Constituição do Senhor. Você está indo contra algo que Deus assim designou. Porque se aqueles homens estão no poder, tem a permissão de Deus. Se aqueles homens estão no poder, o Senhor nos deu a oportunidade de colocarmos eles lá. Então, nosso dever como cidadãos, como servos e cidadãos dos céus, é orar por esses homens, por toda a autoridade, orar por eles e honrá-los, porque o Senhor nos manda fazer isso. Então, não adianta você amaldiçoar o seu vereador, o seu prefeito, o seu presidente, o seu deputado, o seu senador. Não amaldiçoe esses homens. A sua nação não amaldiçoe. A sua boca, os seus lábios são para abençoar. Porque quando eles servem ao Senhor, quando eles são abençoados, as bênçãos recaem sobre nós que somos a população. Que somos a sua população, estamos debaixo da sua autoridade. Então lembre-se, eles têm autoridade, e essa autoridade primeiramente foi dada por Deus, foi concedida pelo Senhor. Amém? Aí aqui na lição nós vamos prosseguindo e vamos falar um pouquinho sobre, no capítulo 3, vamos falar um pouquinho ainda em Romanos, o fundamento da justificação pela fé. Sensacional falar sobre isso. Aí a carta aos Romanos, ele vai falar, escrita por Paulo, né? Estava em Corinto, e fala que vai falar um pouquinho sobre a doutrina da graça de Deus e da justificação pela fé, no capítulo de 1 a 11. Esse livro de Romanos é um livro riquíssimo, é de muito conhecimento, é de muito conteúdo. Eu aconselho vocês a lerem com bastante cuidado, a saborear cada palavra que está na Epístola aos Romanos, porque algumas pessoas, alguns estudiosos, falam que o livro de Romanos é uma mini Bíblia, né? É uma segunda Bíblia. E realmente ele é muito rico mesmo, fala em vários assuntos, fala sobre a salvação, fala sobre a salvação pela graça. Salvação pela graça. É muito bom. Ele nos adverte que nós temos que seguir as leis, mas principalmente a graça. Foi através da graça que nós fomos salvos. Aí fala que isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação que nós recebemos, tudo que nós temos, nada vem nosso, nada é nosso. Tudo é de Deus, tem vindo de Deus. Aí acredita-se que a igreja de Roma tem sido fundada logo depois da manifestação do Espírito Santo. Aqui diz na lição, na página 33 do nosso livro. A manifestação do Espírito Santo em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Pelas palavras de Paulo, nota-se que a igreja e a cidade de Roma eram constituídas pelos gentios, a grande maioria, e judeus romanos. Por isso, nessa carta, o apóstolo ora se refere aos judeus, ora destina-se aos não-judeus, que são chamados gentios. Aí aqui embaixo, Paulo e a mensagem da graça para a igreja em Roma. A carta aos Romanos começa com uma saudação interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Paulo, nessa carta, ele afirma que a fé dos crentes em Roma estava se tornando conhecida por muitas pessoas naquela época e que estava orando para que pudesse visitar, conhecer e compartilhar algum dom espiritual com aqueles irmãos. Maravilha, né? Observamos que Paulo tornou-se frutífero na propagação da fé evangélica porque não se vergonhava e nem tinha medo de anunciar Cristo. Porque está dizendo aqui, porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É maravilhoso, né, irmão, saber que nós somos justos. Somos justos ou somos justificados? Nós não somos justos, nós somos justificados, porque justo é o nosso Deus. Justo foi Jesus. Jesus morreu por nós para que nós fôssemos justificados. Nós só somos justificados através de Jesus. Então não se iluda achando que você é justo, não se iluda. Alguém falar que você é justo,
Não traga para si. Justo é o nosso Deus. Nós somos justificados por Jesus Cristo, porque se nós não fôssemos justificados por Jesus Cristo, nós já estaríamos condenados por nossos pecados, porque nós pecamos desde sempre. E é a justificação que faz com que Deus não nos extermine, não eu, você apenas, toda a humanidade da face da terra. Até aqueles que ainda não conhecem a Jesus, até aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, eles foram justificados por Jesus. Quando Jesus morreu, não morreu apenas para um povo, morreu por toda a humanidade, sem exceção, incluindo os seus inimigos. Jesus morreu por todos nós. Então não é privilégio nosso saber que Jesus só morreu pelo nosso povo. Não, Jesus morreu por todas as pessoas, por todos os humanos. Amém? Aí vai falar aqui sobre a pecaminosidade do homem. A igreja aqui em Roma estava sedenta de um profundo estudo teológico acerca da salvação, pois dois grupos de pessoas ameaçavam a integridade: os hedonistas e moralistas. Os hedonistas viviam em função do prazer, aquele povo que vivia em torno do prazer, o prazer da carne, a carne pulsava, fazia todas as vontades da carne. E os moralistas são aqueles que estão, os doutores da lei, tudo é errado, tudo tem julgamento, para todos você julga, para todos é a lei, para mim é a graça, né? Para todos os meus inimigos é a lei e para mim é a graça. Então os legalistas, eles eram os fariseus, né? De uma certa forma os fariseus, onde subjugavam as pessoas, onde eles botavam um peso muito grande nas pessoas por conta das leis onde eles criavam. E as leis, nós sabemos que eles criavam leis tão pesadas que eles mesmos não conseguiam cumprir. E às vezes nós nos deparamos com situações como essa. Às vezes nós achamos que nós pregamos para as pessoas, julgamos tanto as pessoas, achamos que a lei, que a pessoa tem que ser julgada, tem que ser condenada, e achamos que nós somos melhores que elas, e acabamos colocando um peso muito grande da lei nessas pessoas. Às vezes nós temos um olhar para aquela pessoa que ainda não serve ao Senhor, um olhar de julgamento, um olhar de lei mesmo, de legalista, como se tudo isso fosse de acordo com a lei. Legalista, legal, lei, tudo é o mesmo conjunto, tem o mesmo significado, tá bom? Aí Paulo fala sobre a pecaminosidade do homem, sobre a legalidade. Aí fala, aqui também destaca alguns critérios de Deus para julgar a humanidade. Fala a verdade, as obras, né, procedimentos, a não acepção de pessoas, a lei, a consciência e o evangelho. Aí seguindo, nós vamos ver um pouquinho sobre a justificação pela fé. Na carta aos Romanos, Paulo revela uma das mais importantes doutrinas da fé cristã, a justificação pela fé, que é o ato de Deus gratuitamente declarar-nos justos, inocentes e livres da condenação do pecado, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Então, segundo o teólogo Luiz Berkoff, justificar é considerar a pessoa justa, apesar de ser interiormente injusta. Para que a humanidade fosse declarada justa, Jesus Cristo precisou derramar o seu sangue. Para que nós, conforme eu já havia dito, antecipado, alguns minutinhos atrás, exatamente isso. A nossa justiça, como Deus fala, a nossa justiça, a justiça do homem são trapos de imundícia. Se não fosse a justiça da graça, se não fosse a justiça de Jesus, ou a justiça de Deus pelas nossas vidas, nós estaríamos totalmente condenados. Aí fala sobre também a fé justificadora de Abraão. Nós sabemos que Abraão é o pai da fé, que ele recebeu um chamado de Deus para poder seguir, abandonar tudo e seguir para uma terra onde Deus lhe mostraria no caminho. Abraão largou tudo e seguiu, ou seja, a justificação pela fé, a mesma fé de Abraão. Mas só uma coisa, quem colocou aquela fé em Abraão foi Deus, tá? Deus que procede de todas as coisas. Os efeitos da justificação pela fé. Quando nós somos justificados pela fé, tem alguns efeitos, tem algumas vantagens. Que quais são? Paz com Deus. Os justificados pela fé têm paz com Deus. São agraciados com a paz divina. Aí tem a citação:
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a salvação da ira de Deus, nós fomos salvos da ira de Deus. Tem a reconciliação, ou seja, nós estávamos separados, porque o pecado separou o homem de Deus. A justificação pela fé nos reconcilia com Deus, nos garante o direito à vida eterna, nos dá novidade de vida, libertação e serviço. A frutificação para Deus, ou seja, nós podemos dar frutos em Deus. A salvação não é sinônimo de uma vida vazia e sem brilho, mas através da justificação pela fé, o crente passa a servir e dar bons frutos para Deus. Olha que maravilha! Somos justificados, ainda Deus nos permite darmos frutos. Temos a consciência do pecado e da condenação. Somos absolvidos, aqui a absolvição. Andamos segundo o Espírito, justificado, andamos segundo o Espírito. Atingimos a posição de filho, herdeiro, filho de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Que privilégio! Só foi dado ao homem, a nós, foi dado a nós. Esperança, temos esperança em uma nova vida, no novo céu. Temos esperança que já estaremos encontrando com Jesus. Temos esperança que a nossa família será salva. Temos esperança que as pessoas que estão em volta serão salvas também. Esperamos dias melhores. Esperamos a volta de Jesus. Esperamos estarmos como aquelas 5 virgens prudentes, cheios de azeite, cheios de óleo, aguardando o noivo. E somos mais que vencedores, porque Jesus venceu a morte, e nós somos mais que vencedores. E também fala aqui sobre o povo de Israel no plano salvífico de Deus. Fala sobre a lei da justiça, os gentios, Israel, essa que eu já havia falado, que o povo de Israel achava que só eles que estariam salvos, mas na verdade não é isso. Os gentios também, aquele povo que não era judeus, são chamados gentios, aquele povo que não era judeus, que é o nosso caso. Nós também alcançamos a salvação. Jesus nos alcançou. Jesus nos alcançou. Aí fala aqui também sobre irmãos, que em Romanos 10, fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Assim como o grande apóstolo intercedeu pelo povo de Israel, ainda precisamos orar pela salvação dessa nação. Aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, no Fonseca, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, nós oramos todo culto pelas nações, todo culto, tanto na matriz como nas filiais. Nós oramos pelas nações e abençoamos o povo de Israel. Porque quando nós abençoamos o povo de Israel, Deus nos abençoa. Se nós amaldiçoarmos o povo de Israel, nós seremos amaldiçoados. E nós queremos bênção para as nossas vidas. Por isso que nós abençoamos o povo de Israel. Porque assim o Senhor quer. E nós somos obedientes à palavra do Senhor. Aí tem aqui Aí Paulo aproveitou para explicar que a salvação era simples, pois o que invocasse e cresce no Senhor Jesus seriam salvos. Quem crê e for salvo, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Em Marcos até fala assim: ide por todo o mundo, Marcos 16 fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Olha, precisamos crer para sermos salvos. Não tem como negociar. Aí aqui fala sobre a falta de fé, fala assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aqui encontramos essas 4 perguntas, as necessidades que deverão ser atendidas pela Igreja de Cristo. Como falta de fé? Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí estou encerrando aqui esse capítulo 3 e na semana que vem nós vamos iniciar com o capítulo 4, ainda nessa unidade. Mas tem uma questão aqui para reflexão nossa. Na carta aos Romanos, Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que os judeus ainda aceitarão a Cristo como o Messias, sendo que desde o seu nascimento o rejeitaram? Será? O que você acha? Pensa um pouquinho. Reflita sobre isso. O plano da salvação. Será que os judeus estão incluídos? Será que eles vão aceitar a Jesus, que é o mesmo Jesus que eles rejeitaram? Será? Pensa um pouquinho.
Até semana que vem. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vós.